Oi, gente, eu vou fazer vou falar uma game pasta de Pets of Zombies. Você pode rir, mas é assustadora. Eu fiquei muito assustado. E, gente, lembrando que eu acho que é falso, porque não tem nada a ver com a realidade física. Não tem nada a ver, então com certeza é falso. Marcelo que me contou. E o nome da game pasta é Leia as Regras. Meu nome... E antes de começar a gameplay, eu vou... Muito obrigado pelos 360 inscritos. Estamos esquecendo rápido. Parece Ontem eu tinha um 353 inscritos. Agora eu tô com muito mais. Tá bom. Então bora. Meu nome é Marcos. Quando eu tinha 7 anos de idade, o meu pai deu um computador velho para mim. Era o computador velho dele. Então ele rodava DVDs de jogos. E na escola eu era uma pessoa tímida, então eu não tinha muitos amigos. Eu só tinha um amigo, Jonathan. Teve um dia que ele ganhou R$60 da avó dele e comprou vários jogos. Assim ele falou que ganhou os jogos e foi para a minha casa para nós jogar, porque rodava DVD. Assim tinha jogo de carro, de corrida, tinha até jogo de 2. E o bom que ele aproveitou e comprou. Um Hot Wheels bem ralo. Então nós passamos o dia inteiro jogando até ao anoitecer. Ao anoitecer, tava ficando muito tarde, então ele teve que ir na pressa, porque a mãe dele ia buscar ele lá em casa. Ele tava com tanta pressa que nem viu. Ele esqueceu um DVD branco lá na minha casa. Eu com uma criança curiosa, eu fui ver. E o nome do DVD era que tinha uma marca de marca-texto preto falando Pets of Zombies. Eu comecei a rachar o bico e falei pro meu pai. Então ele falou que não conhecia o jogo, então coloca para ele jogar. Coloca para ele ver. Então eu coloquei eu coloquei o DVD no computador e ele abriu. Era um jogo de Plantas vs Zombies, que já falava o jogo. Eu já coloquei meu nome, Player 1. E quando eu comecei a Player para jogar, o jogo me interrompeu falando: leia 6 regras primeiro, antes de jogar. Assim eu abri as regras e tinha muitas regras. 6. Primeira regra: nunca jogue esse jogo antes das 2h59 da manhã. Eu comecei a ficar com medo. Então meu pai pegou e desligou o computador da tomada bem rápido. Eu comecei a me apavorar, porque 2h59 é um horário amaldiçoado. E eu não entendi por quê. Então foi para a segunda dica. De manhã eu vou ler de novo, como uma criança curiosa. Já comecei a ler as regras. Então eu já
Então eu comecei a ler tudo de novo. Assim, a segunda regra: nunca pause o jogo mais de 4 vezes, senão você tiver consequências. Eu perguntei pro meu pai o que eram consequências, eu não sabia. E ele me contou o que eram consequências, e era uma coisa ruim. Eu comecei a ficar muito assustado, pensando em coisas horríveis. E ele me acalmou, falando que era só um jogo idiota. E o criador também é um idiota. Mas eu tava muito assustado. E como uma mente de 7 anos, de uma criança de 7 anos, eu achava que eu ia sofrer de verdade. E a terceira regra. Nunca saia do jogo antes de zerá-lo. E também, quarta regra. Nunca deixe os zumbis chegar na sua casa. E quinta. Então não lembro. O Jonathan lembrou que ele tinha esquecido o DVD, então ele trouxe. E eu mostrei para ele, perguntei, então ele falou que pode ser alguma pegatinha. Aí eu também achei que era brincadeira. Mas foi um dia que, assim, quando nós estávamos jogando, meu pai falou que ia no mercado. E eu e meu amigo aceitamos. É porque ele precisava com pacotes. Quando nós ficamos em casa, nós jogamos 10h30 da manhã. Então quebramos uma regra. O jogo falou: você quebrou uma das nossas regras. Espere a sua punição punir. Eu não sei entender nada. Sem entender nada, eu pesquisei no Google. Então ele falou que eu ia sofrer, ou ele estava me ameaçando. Eu comecei a ficar muito assustado. E quando teve uma hora que eu fui pelo quintal tomar água, eu vi um monte de pessoas verdes com roupas e sem seus membros, tipo pernas, braços, dedinhos, cabeças. E tinha uns que tinha baús, cones, botes de ferro. E eu chamei o Jonathan, meu amigo. E nós saímos correndo pela casa. E eu me escondi embaixo da cama. O Jonathan não conseguiu se esconder a tempo. Então ele se escondeu atrás da porta. Então os zumbis conseguiram arrombar a porta. Então comecei a ficar mais assustado. Eu vendo tudo aquela cena, durou 30 minutos. Encontrar o Jonathan não foi uma coisa tão difícil. Uma missão nem tão fácil, nem tão difícil. Depois de meia hora, os zumbis conseguiram encontrar o Jonathan.
Eu embaixo da cama tampei minha boca para não gritar. Mas os zumbis, quando encontraram o Jonathan, eles comeram o Jonathan. Então, eu fiquei muito assustado e tampei minha boca para não falar nada. Mas o Jonathan estava sendo comido vivo. E depois, os zumbis saíram da minha casa. Então eu liguei o computador de novo. E ele falou: você quebrou mais uma regra. Você precisa ser punido e a punição te vez vai ser bem mais dolorosa. E do nada eu ouvi ruídos na rua e vindo do meu quintal. Várias pessoas, os mesmos zumbis que deformaram, mas muito bem mais melhorados. Então, começaram a melhorar. E eles falavam repetidas vezes: cérebros. E eu não entendi foi nada. Eles estavam vindo do meu quintal. Eu aproveitei que eles andavam muito devagar e eu precisei fugir de casa. Porque eu não... E antes de fugir, eu tranquei e peguei o meu computador e coloquei no balaço. Embaixo do balaço e saí correndo. Antes de fugir daquela casa e abandonar, eu peguei o corpo do Jonathan e joguei do meu porão, para eu não ser suspeito. Chegando eu fiquei na rua morando uns 15 anos. Uns 15, 10 anos. Quando eu comecei com uns 15 anos de idade, eu comecei a morar sozinho. Era a mesma casa de sempre. A mesma casa que eu abandonei quando eu tinha 7 anos. E o Jonathan não teve a mesma sorte que eu de estar vivo. Então eu chamei um amigo para ir lá na minha casa jogar aquele tal de Plants of Zombies. E nada aconteceu, tava normal. Pra mim tava diferente, porque eu não conhecia o jogo. Então teve uma hora que ele viu as manchas de sangue até o porão. E ele viu o corpo de Jonathan jogado. Quando ele me perguntou o que era aquilo, eu contei tudo sobre os zumbis que roubaram minha casa. E ele não era meu amigo, aliás. Ele não acreditou em mim e foi para a delegacia. Ele me denunciou falando que eu era o suspeito por ter matado o Jonathan. E quando os policiais foram lá em casa, eu expliquei tudo para eles. E eles não me escutaram. Então, hoje eu fiquei preso. Eu fui preso por ter matado meu amigo Jonathan. Então, hoje eu tenho 18 anos e ainda estou na prisão por ser o suspeito por ter assassinado Jonathan. E agora eu tenho 18 e ainda não fui livre. E essa foi a história como eu fui parar da prisão com 15 anos de idade. Oi, gente. Terminou a Game Palace, tá por aqui. Mas, gente, lembrando que Plants of Zombies tem 4. Então eu vou contando mais. E mais. E então se inscreve no canal aí. Se inscreve no canal. Muito obrigado pelos 360 inscritos. Muito obrigado mesmo por não ter falido meu canal.
Então deixe seu like maroto aí, se inscreve no canal, mande para seus amigos.